Mas o que é uma operação assíncrona? É o seguinte, o código JavaScript que você escreve é executado em uma única thread. Isso significa que esse código só pode fazer uma coisa de cada vez. A maioria do código JavaScript que você escreve é executado de cima para baixo, passo a passo, de forma síncrona. É esse sincronismo que possibilita que, quando a gente invoque duas funções sequencialmente, a execução da segunda função só seja feita depois da execução da primeira função, independente do tamanho do código dentro dos blocos dessas funções. Então, o código síncrono espera uma ação ser finalizada antes de partir para a próxima ação. Só que o JavaScript também executa código assíncrono. O método setTimeout, por exemplo, só executa uma função depois da quantidade de milissegundos que a gente especificar nele. Para entender isso, eu vou salvar esse arquivo e eu quero que você observe o timing em que os console.log vão exibir a random number no console. O que aconteceu aqui? A linha 1 e a linha 8 são duas linhas de código síncrono, ou seja, elas são executadas de cima para baixo, sequencialmente, passo a passo. Só que a gente tem um timer inserido aqui entre essas duas linhas de código. E mesmo que esse timer esteja posicionado entre o código síncrono, eu vou repetir a execução do código e você vai ver que o JavaScript não esperou 2 segundos para ler as próximas linhas de código. Ou seja, ele não esperou 2 segundos para ler esse console.log aqui na linha 8. E é por isso que o número 9 foi exibido antes do console.log do setTimeout. Ou seja, o JavaScript leu o setTimeout, iniciou a contagem de segundos desse setTimeout, mas continuou a executar o código abaixo do setTimeout. E quando os 2 segundos do setTimeout foram concluídos, ou seja, quando esse processo assíncrono do setTimeout foi concluído, a função que o setTimeout recebeu foi executada. Se não fosse assim, a aplicação ficaria travada por 2 segundos e só então o último console.log seria executado. Então, uma das principais características de um código assíncrono é que ele pode iniciar um processo agora e finalizar esse processo posteriormente. Um outro exemplo de operação assíncrona é uma requisição. Imagina que você quer pegar alguns dados e usar a API do YouTube. Você vai precisar fazer um request, e esse request é assíncrono. Por quê? Porque essa operação vai ser passada para uma thread separada. E o código que você escreveu depois desse request vai continuar executando as próximas funções que ele tem que executar. Mas espera aí, lá no início eu disse que o JavaScript é executado em uma única thread. E aqui vem um ponto de atenção. O JavaScript que você escreve é executado em uma única thread, mas requests, requisições, são entregues para uma thread separada que é executada fora da thread do JavaScript. E é isso que faz com que o restante do seu código continue sendo executado enquanto esse request é processado. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma versão assíncrona da thread e da fila de execuções das funções. Imagina que você tem um código com várias funções e cada quadradinho nessa fila é uma função. O JavaScript forma essa fila quando lê o seu código e executa essas funções uma de cada vez. Então, ele encontra a primeira função, executa ela, vai para a segunda função e aqui ele encontra um request, que é uma operação assíncrona. Nesse caso, ele passa esse request para uma thread separada fora da main thread do JavaScript e esses dados são buscados. Só que enquanto isso, na main thread do JavaScript, a próxima função vai ser executada e a que vem depois, e a próxima, e quando os dados são obtidos, a função de callback desse request é adicionada no fim da fila de funções. Agora, se isso fosse feito de forma síncrona, o que aconteceria é, encontrou e executou a primeira função, depois encontrou a segunda, que é um request síncrono, espera esses dados serem encontrados e a resposta do request ser obtida. E esse esperar a resposta do request ser obtida bloqueia a fila de execução e faz com que o restante dessas funções tenham que esperar essa operação do request ser concluída. Então, claramente, a forma assíncrona de executar um código é mais eficiente.